Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pela live. Queria dar boa tarde aos irmãos da Igreja Batista Regular Jardim Eldorado, a nossa igreja, e também aos demais que têm nos acompanhado aí a cada domingo à tarde, às 4 horas, quando então postamos essa live. Nós vamos iniciar cantando um cântico com o pessoal aqui em casa. O título do cântico é Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. Eu amo, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Graças dou com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Teu amor e por todos os pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Amém. Como nós sempre falamos, né? Cada live, nós estamos repetindo, mas quero mais uma vez falar com você que está assistindo, se quiser compartilhar um pedido de oração, se quiser compartilhar alguma pergunta, alguma dúvida, nós vamos então. Você pode digitar aí nos comentários, tá bom? E nós vamos responder ou vamos compartilhar com a igreja para orarmos. Na verdade eu falei comentários, mas não é bem comentários, o nome certo é... Chat. Onde se escreve? É comentários mesmo, né? Ah, tá. Então nos comentários, eu não tô... Fica só o vídeo aqui aberto para mim, eu não consigo ver todo o layout aí do Facebook. Mas, então compartilhe conosco o seu pedido de oração, compartilhe conosco sua pergunta, sua dúvida, e nós vamos respondê-la e com certeza vamos compartilhar com a nossa igreja para que possamos orar por você, clamar a Deus em favor da sua vida, tá bom? Nós vamos orar agora pedindo a direção do Senhor para entendermos a palavra dele, para compreendê-la e assim ela realmente fazer diferença em nossas vidas. Eu estou lendo um livro
lendo mais uma vez o livro do Spurgeon, né, Lições para os meus alunos, e no primeiro capítulo ele fala da necessidade que os pregadores, não só os pregadores, mas os estudantes da palavra de Deus, né, aqueles que realmente se propõem a estudar e compreender a palavra de Deus, a necessidade que eles têm do Espírito Santo de Deus. Não é possível compreender, não é possível aplicar corretamente a palavra de Deus, não é possível que a palavra realmente vivifique em nossos corações sem a ação direta do Espírito Santo. E ao orarmos nesse momento, nós queremos realmente pedir a direção dele, a iluminação dele, para que possamos compreender a palavra dele e assim podermos viver de uma maneira que realmente agrade ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então vamos, curva sua cabeça, feche seus olhos e ore junto conosco neste momento. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo precioso momento que temos quando nos relacionamos com o Senhor, através da leitura, do estudo, do entendimento. É ela que produz vida em nosso coração. Mas para que isso seja uma realidade prática, para que esse conhecimento se torne vida realmente, nós precisamos também da ação do teu Santo Espírito, que vivifica a tua palavra nos nossos corações, que ilumina as nossas mentes, que nos ajuda a entender, a compreender realmente qual é a tua vontade. Então, que o Senhor mesmo use o teu Espírito em nossas vidas, em cada um de nós que vamos estar lendo, ouvindo, falando, compartilhando a tua palavra, de maneira que a tua vontade mesmo seja cumprida em nós, que o propósito pelo qual o Senhor tem enviado a tua palavra seja cumprido em nós e através de nós. Fala conosco, que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem, como está escrito aí no título da live, nós queremos pensar hoje então no capítulo 15 do livro do Evangelho conforme Lucas, né? Do livro do Evangelho conforme Lucas. Nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou destacar as parábolas aqui principalmente, as 3 parábolas que aparecem nesse versículo, mas eu quero considerar o contexto do livro, de todo o capítulo. Mas eu quero destacar para a nossa leitura inicial aqui o versículo de número 10 deste capítulo, porque ele vai dar realmente o tema do que está sendo ensinado aqui então no capítulo 15 do livro de Lucas. Você deve conhecer já, né, as parábolas que vão ser apresentadas aqui. Jesus vai ensinar a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, ou, só para seguir a mesma sequência aqui, a parábola do filho perdido, né? E essas 3 parábolas, elas têm o mesmo objetivo, elas basicamente contêm o mesmo ensino, e Jesus está destacando alguns elementos aqui entre uma e outra, mas a ideia é ilustrar a mesma situação, tá bom? É o que nós vamos pensar hoje aqui então no texto de Lucas. Então vamos ler somente o versículo 10 nesse momento, Lucas 15, versículo 10. Então diz assim: Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deixa eu ler de novo porque eu gaguejei um pouco aqui, né? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O foco aqui, né, do versículo 10 e a ideia, ainda que não as mesmas palavras, mas a ideia é repetida em cada uma das outras parábolas, no final de cada uma das parábolas, nós temos a alegria pelo arrependimento, né? E por isso escolhemos como tema a alegria de achar o que fora perdido. Jesus diz em outro texto, né, que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, mas para que essa salvação seja efetiva na vida de alguém, há necessidade de arrependimento. E é isso que Jesus vai destacar nessas 3 parábolas, que Deus se alegra, né, que há grande alegria diante de Deus, que realmente os céus celebram o arrependimento de um pecador, porque é no arrependimento que esse pecador retorna. A própria palavra arrependimento significa mudança de mente, né? Um dos termos gregos para a palavra que foi traduzido como arrependimento na nossa Bíblia em português, a palavra metanoia, que significa mudança de mente, né? Trocar a mente. Está muito ligado à própria ideia de conversão.
né? Ao se arrepender, aquele que verdadeiramente se arrepende, ele se converte, ele muda a sua direção. E no caso aqui, né, na figura bíblica aqui, ele muda a sua direção no sentido a Deus, né, de volta para Deus. E Deus está envolvido nisso, porque o verdadeiro arrependimento ele só pode ser produzido pela ação de Deus através do seu Espírito, da sua palavra na vida de um pecador. Mas vamos analisar o texto então, para entendermos, né, a situação aqui. O capítulo 15, né, Lucas está registrando então, e aqui nós temos uma coisa importante, né, que sempre deve ser pensado e analisado quando se vai estudar as parábolas, é o evento que gera a necessidade da parábola, desculpa. Então, nos primeiros versículos nós temos esse evento, né, registrado e narrado por Lucas, que Jesus se aproxima de uma multidão, ou de um grupo de pessoas, de várias pessoas, e parte, e talvez uma boa parte das pessoas que estão ali, ou que vão ouvir Jesus, de quem Jesus se aproxima, eles são publicanos e pecadores, né? E eles são ali justamente para ouvir Jesus, eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, parte da audiência, parte do público que vai ouvir Jesus, que vai ouvir as parábolas de Jesus, é composta de publicanos e pecadores. Publicanos são cobradores de impostos, já falei isso outras vezes na igreja, né? Mas é interessante como os evangelistas eles sempre estão dividindo assim, né? Pecadores e publicanos, ou publicanos e pecadores, como se os publicanos fossem uma classe diferente. Por que isso? Porque era a cultura judaica, a mentalidade judaica, né? Publicanos eram judeus contratados, né, por Roma para cobrar impostos de judeus. E na verdade ninguém gosta de cobrador, principalmente de cobrador de imposto, né? Então os publicanos eram vistos como traidores, né, como pessoas contrários à nação judaica e favoráveis à nação romana, né? Eles então eram judeus, nós podemos chamar de vira-casacas, né? Que tinham passado para o lado do inimigo. Era assim que eles eram vistos, né? Acrescenta-se a isso o fato de que, né, quando a gente lê lá a história, o registro da história de Zaqueu, né, nós percebemos que boa parte desses publicanos ou desses cobradores de impostos, como acontece também hoje em dia, né, eles não eram justos na cobrança desses impostos, porque além de cobrarem o imposto que Roma então impunha sobre os judeus, eles ainda acrescentavam ganhos para eles mesmos. Então, supondo-se que, sei lá, um imposto sobre determinado comércio, determinada produção, sei lá, para Roma, eu não sei agora exatamente a percentagem aqui, mas vamos supor que fosse de 10%, né, daquela produção. Poderia ser mais, poderia ser menos em determinados casos, mas além de cobrar esses 10%, o publicano ainda ia acrescentar mais uma porcentagem que era para ele, né? Roma não se interessava com isso, Roma queria parte dela. O que o publicano cobrasse a mais era por conta do publicano. E por isso os publicanos sempre eram vistos de maneira pejorativa, de maneira ruim. E algumas vezes são colocados piores que os pecadores. Talvez haja salvação para os pecadores, mas com certeza para os publicanos não. Os pecadores seriam aquelas pessoas marginalizadas, né, pelo seu próprio modo de vida, né, pela sua própria maneira de viver dentro da cultura judaica, né. Também composto de judeus, tá bom? Eles não são gentios, esse grupo aqui, são judeus, mas que esses pecadores levavam a vida então, na maioria das vezes, dissoluta. Não seguiam então as normas, né, da religião judaica, como era praticado naqueles momentos, naquela época, né? Não seguiam os ritos como deveriam ser seguidos. Geralmente constituído por prostitutas ou prostitutos, beberrões, né? Talvez alguns ladrões aí no meio e pessoas
que eram vistas à margem da sociedade, que eram entendidas como estando fora daquele padrão normal da sociedade. Então esse é o primeiro grupo, um grupo formado por publicanos e pecadores. Outro grupo dessa audiência são os fariseus e também os escribas, que estão no outro espectro, né? Enquanto o primeiro grupo é um grupo abaixo, aquém, né? Como eu coloquei aqui, socialmente rejeitados, nós temos também aqui, como na nata da sociedade, fariseus e publicanos. Fariseus com uma rígida prática, né? Moral, legalistas realmente, né? Mas pessoas, vamos dizer assim, uma boa parcela dos fariseus, pessoas que procuravam viver uma vida correta, né? Religiosamente falando e socialmente falando, também dentro da característica daquela época. Eu sei que, principalmente porque Jesus sempre está tendo embates com os fariseus, nós tendemos a olhar para essas pessoas, ou para os fariseus, como pessoas hediondas e tudo, né? Mas a realidade é que os fariseus eram amados pelo povo judaico. Os judeus não gostavam muito dos publicanos, nem tanto assim também dos saduceus, que eram boa parte de sacerdotes, porque eram pessoas que estavam mais voltadas a se alinhar, né, com Roma. Já os fariseus, não, os fariseus, por causa da sua rigidez moral, por causa do seu apego à letra da lei, principalmente à interpretação da lei pelos rabinos judaicos, o povo em geral, a população em geral, gostava muito dos fariseus. E por isso eles eram tidos em autoestima. Os escribas são aqueles que estavam sempre próximos de um fariseu, porque o escriba era aquele que copiava a lei, que conhecia a lei e que ajudava o fariseu a ler os textos sempre próximos, não só os textos da lei, da Torá e tal, mas também os textos dos rabinos, né? Os textos dos mestres judaicos, as interpretações que esses propunham. Então nós temos esses dois grupos de pessoas, né? Pecadores e publicanos, né? Os socialmente rejeitados, e fariseus e escribas, né? No outro espectro. Nossa tendência, principalmente a tendência da nossa época, principalmente como brasileiros, né, é ficarmos do lado que nós pensamos que é mais fraco. E aí então, porque Jesus estava com os publicanos e pecadores, porque Jesus estava falando com eles e os fariseus estavam ali só falando contra eles, nossa tendência é pensar, não, o lado certo é o lado do publicano e pecador. O lado errado é o lado do fariseu. Mas a ideia aqui realmente não é essa no texto. Porque a questão é que seja um ou seja outro, o problema deles não era a classificação social deles. O real problema deles não era se eles eram rejeitados socialmente, se eram marginalizados socialmente, ou se eram bem aceitos socialmente por causa dessa ou daquela prática. A questão principal aqui que Jesus quer ensinar através das parábolas, e que depois Lucas registra como parte do Evangelho inspirado por Deus, e isso que Deus quer que nós aprendamos, é que o verdadeiro problema é a incredulidade. E que a incredulidade nos afasta de Deus, sejamos nós do grupo dos publicanos e pecadores, ou sejamos nós do grupo dos fariseus e escribas. Se há incredulidade, ou quando há incredulidade, essa incredulidade nos afasta de Deus, e por isso a alegria de Deus, né, o júbilo dos céus é por um pecador que se arrepende. Um pecador cuja mente é renovada, um pecador cuja mente é trocada, um pecador, nós poderíamos também dizer assim, né, parafrasear assim, um pecador que se converte. É um pecador que retorna, né, que deixa a direção para longe de Deus e converte o seu caminho numa direção de aproximação para com Deus. Então, vamos pensar mais um pouquinho então nesses dois grupos aqui, né, conforme aparecem aqui no texto. Né. Deixa eu só... Bom,
Ok. Na verdade, tá. O evento, na verdade, não o grupo em si, mas o evento. Então Jesus se aproxima dos publicanos e pecadores e começa então a ensinar, ou a falar a essas pessoas que estavam ali, conforme Lucas registra aqui, que estavam ali para o ouvir. Então, os pecadores e publicanos se aproximaram de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer, para ouvir o ensinamento dele. Já os fariseus e escribas estavam ali também, mas estavam murmurando. Estavam não só falando, mas pensando, ou em vez de terem um foco em Jesus, estavam procurando motivos para, mesmo sem ouvir, já rejeitarem aquilo que ele tinha a dizer. E aqui, né, como estava dizendo antes, nós temos a questão da incredulidade. A incredulidade, necessariamente, ela está ligada exclusivamente à falta de conhecimento, mas a incredulidade é a rejeição do conhecimento. Os publicanos não só, os fariseus e escribas não queriam ouvir o ensino de Jesus, porque eles rejeitavam a Jesus, ao passo que aquele primeiro grupo, não porque eram publicanos e pecadores somente, mas pessoas que foram ali para ouvir Jesus. Nós geralmente, claro que nós, né, olhando, nós temos mais registros nos evangelhos de publicanos que estavam tentando Jesus, rejeitando a Jesus, mas nós temos também no capítulo 3 de João, pelo menos um fariseu. E quando mesmo um fariseu se aproxima de Jesus para ouvi-lo, essa pessoa vai também alcançar arrependimento. Essa pessoa também vai compreender, e é o que acontece então com esse homem chamado Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos se arrepende porque é ele que está envolvido depois justamente no cuidado com o corpo de Jesus após a morte. E nós podemos ler isso também nos evangelhos. Então nota, Lucas destaca essas duas questões aqui no texto também, né? Pessoas que se aproximam de Jesus para ouvi-lo, pessoas que se aproximam de Jesus simplesmente para revelar a sua completa rejeição. E olha o que eles diziam então enquanto murmuravam, né? Este recebe pecadores e come com eles. Então nota, a rejeição foi expressa na ideia de que o que ele tem a dizer não é bom por causa que ele está recebendo os pecadores para falar com eles, para comer com eles, né, para se relacionar com eles. Né? E assim então rejeitavam a Jesus. E é diante desse evento, né, diante desse quadro, né, de pessoas que estão ali para ouvi-lo, e pessoas que estão ali rejeitando e procurando um momento para falar contra ele, né, é que Jesus então conta essas três parábolas. E eu não vou narrar cada detalhe da parábola, né, conforme está aqui, eu só quero destacar alguns pontos que eu considerei importantes para a nossa observação agora nessas três parábolas. Então nós temos as três parábolas aqui, como eu já disse antes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, né, que nós comumente chamamos a parábola do filho pródigo. Alguns elementos dessas parábolas que eu queria destacar para simplesmente relacioná-los. Tá bom? Há detalhes que são diferentes, as próprias histórias são diferentes, né? Um trata de 100 ovelhas, onde uma se extravia, né? Outro trata de 10 dracmas, onde uma é perdida, e a outra parábola trata de 2 filhos, onde também um deixa a casa. E um dos meus professores de pregação, né, o pastor José Arthur, destacou, né, numa das aulas, falando justamente da proporcionalidade, né, que há alegria nos céus, tanto por quando você tem uma proporção de 1 para 100, de 1 para 10 e de 1 para 1. O que ele quis destacar com isso é que não importa
a quantidade. O que Jesus quer destacar aqui é que o que importa é aquele que se arrepende. Aquele que, seguindo um caminho de rejeição e incredulidade, ele se converte, ele muda para um caminho de aceitação e aproximação, um caminho de fé, um caminho de crença. Né? E, lógico, esse caminho é o próprio Jesus. Né? Mas pensando primeiro, então, nos elementos da parábola, então, nós temos, primeiro, um pastor, né? que é o responsável pelas ovelhas. Nós temos uma mulher, né, que recebeu uma trabalhadora, que recebeu o seu salário, né, e foi juntando, né, até ter essas 10 dracmas. E também um pai, né, que tem seus 2 filhos e se relaciona com esses 2 filhos. E esses 3 pessoas, que são aqueles que possuem as ovelhas, possuem as dracmas e possuem os filhos, né? São o próprio Deus, né? São o Senhor, que é dono de tudo que há. Né? Isso, quando a gente pensa na primeira parábola, na parábola do filho, das ovelhas, no Antigo Testamento nós temos a figura, né, de Deus como um pastor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. No Novo Testamento nós temos o próprio Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. E Jesus se coloca como um pastor que veio buscar não uma ovelha que havia se perdido, mas todo um rebanho, que era composto de judeus também, mas também havia ovelhas do aprisco judaico, mas que também pertenciam a ele, e ele também iria recolher, e é lógico, ele está falando de nós, gentios, né, que agora fazemos parte da igreja. Então, fica fácil de identificar. Quando pensamos no filho pródigo, também, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento colocam Deus como Pai. E é fácil. Talvez o mais difícil aqui fosse identificar na parábola que é a mulher, né? Mas a questão aqui não é sexualidade, a questão aqui é só de alguém que possui algo, né? e que por um momento perde. Tá bom? Então, Deus é aquele que possui, é aquele que possui tudo. Né? Ele é dono de tudo que existe porque ele criou tudo que existe. Ele é o Deus que é dono dos céus e da terra porque ele criou os céus e a terra, como diz Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom? Então, esse é o primeiro elemento importante aqui. Porque, nota que a alegria que há no céu é a própria alegria de Deus. A alegria de Deus quando encontra aquilo que estava perdido. Tá bem? E é isso que Jesus quer destacar aqui. E agora, o outro elemento importante aqui, ou pelo menos outros 2 elementos importantes aqui, são justamente essa relação que existe entre a ovelha perdida e as ovelhas do aprisco. As dracmas que a mulher tem em sua posse ainda e a dracma perdida. O filho que ficou em casa e o filho que se extraviou. Eu diria que nas 2 primeiras parábolas ainda justamente sobre a primeira parte, aquilo que foi perdido. Né? Você vai notar que Jesus não vai trabalhar muito a ideia das ovelhas que ficaram no aprisco. Ele simplesmente, o pastor deixa as ovelhas no aprisco e vai em busca da ovelha que se perdeu. Ele não está dizendo que a ovelha que se perdeu é mais ou menos importante do que as demais. O pastor simplesmente vai em busca daquela que se perdeu. A mesma coisa que é trabalhada na ideia da dracma que é perdida. Né? Ele também não faz muita referência às 9 dracmas que a mulher ainda tinha em sua posse. Ele simplesmente foca na alegria que tanto o pastor quanto a mulher celebram, né, e evidenciam ao achar, seja a ovelha, seja a dracma perdida. Mas quando nós chegamos no pai, ele tanto destaca o filho que se vai, os motivos por que o filho vai e o que acontece com o filho quando ele está lá fora, até o ponto que ele resolve lembrar-se do seu pai, né, e retornar ao seu pai.
mas também quando o filho volta, ele destaca aquele que ficou em casa, porque esse é o foco, né? É lógico que a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, é o ápice aqui da história, porque Jesus quer justamente contrastar aquelas duas situações. Provavelmente você já percebeu que ah, aqueles que estavam perdidos eram os publicanos e pecadores, né? Que se entendiam já como perdidos, que já reconheciam a sua perdição e de certa maneira já haviam aceitado isso, né? Não diria que estavam confortáveis com isso, mas que já haviam aceitado a sua situação de serem socialmente rejeitados, né? E é interessante quando nós conversamos com pessoas, inclusive na nossa sociedade, que também são marginalizados. Essas pessoas estão plenamente conscientes do seu pecado, mas também estão plenamente conscientes do fato de que são incapazes de dominá-lo, que já aceitaram conviver com ele, já que não conseguem se livrar. Não é o fato que eles realmente gostam do seu pecado, eles entendem que o pecado é prejudicial. Talvez, não sei se você já teve a oportunidade ou não de conversar com alguém que já está numa situação de drogadição já extrema, né? E você conversa com essas pessoas e elas dizem, né? Olha, isso é ruim, né? E até aconselham outras pessoas a não irem na mesma direção, mas elas não têm qualquer condição de se livrar disso e já sabe que é ruim, sabe que é prejudicial, sabe que são pecadoras e que estão destinadas, inclusive, à condenação, mas aceitaram isso. Agora, quando Jesus é o filho perdido, nós temos justamente outro grupo. E essa é a questão aqui, porque esse segundo grupo, o grupo dos que são socialmente elevados, né? Eles põem a sua confiança nisso, de que como são bem aceitos, como têm a sua própria justiça, né? Porque fazem isso, não fazem aquilo outro, agem assim, não agem daquele jeito. Eles põem a sua confiança nisso e entendem, né? Que como Jesus disse em outro momento, né? Falando com os fariseus, olha, a culpa de vocês é a própria. Vocês mesmos declaram a culpa de vocês quando dizem que vocês sabem, que vocês veem, que vocês que vocês estão curados. Porque é esse o problema, achar que está numa situação favorável e não entender a sua própria incredulidade. E o problema da incredulidade é esse, é que ele cega. Então, por que que os fariseus e publicanos falavam, Jesus não pode ser um profeta, não pode ser um Messias, porque ele come com os pecadores? Porque eles olhavam para eles mesmos e não entendiam a sua própria situação de pecadores. Eles não entendiam a sua própria necessidade. E por não entenderem a sua necessidade, não entendiam que precisavam de Jesus tanto quanto os publicanos e pecadores, que precisavam ouvir Jesus, que deveriam estar ali não para rejeitarem a Jesus, não para falar contra Jesus, mas tão somente se colocar numa posição também de ouvir o que Jesus tinha a dizer. E ouvindo, aceitar aquilo e crer. Essa era a realidade ali. E que também a parábola vai destacar isso, como eu falei, principalmente quando vai trabalhar a ideia do filho que ficou em casa. Do filho que não conseguia se alegrar pelo irmão que havia retornado. E o pai diz para ele, filho, você está comigo, o que é meu é teu. Se você queria um bezerro cevado, você poderia ter pego, você poderia ter escolhido qualquer bezerro e ter feito a sua festa. Me convidado, inclusive, provavelmente eu iria também. Porque o que eu tenho é seu. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E por isso também devemos nos alegrar. Porque ele reconheceu o seu estado. Porque ele foi confrontado com a sua própria realidade. E entendeu que há coisas mais importantes do que os prazeres da vida, do que ter dinheiro, do que o hedonismo, né? A busca pelo prazer. Que existe um prazer que é real e maior do que o que este mundo pode oferecer.
E esse prazer vem pelo simples relacionamento com Deus. Mas que a alma incrédula, que a mente incrédula não pode desfrutar, não consegue desfrutar. Deixa eu destacar uma outra coisa aqui que esse texto também nos ensina. É que hoje em dia, né, muitas pessoas têm pregado um evangelho bem abaixo do que Jesus está ensinando aqui, quando pensam que é a questão da condição social tão somente. E querem dizer que o que é mais importante é simplesmente resgatar alguém da sua miséria e pobreza e outras coisas assim. Essas pessoas se esquecem que o próprio Jesus disse certa vez, né, quando Judas repreende Jesus por deixar que aquela mulher derrame o perfume sobre os seus pés, né, e Judas diz, olha, por que nós não pegamos esse perfume, né, e em vez de ser derramado nos pés de Jesus, nós não vendemos e distribuímos o dinheiro entre os pobres? E o autor sagrado diz que Judas falou isso porque ele era aquele que guardava a sacola das moedas, mas ele tinha muito mais interesse nas moedas em si do que realmente nos pobres, né? E ele usava isso como desculpa, usou isso como desculpa porque ele viu um desperdício que talvez ele pensou, olha, eu poderia aproveitar melhor isso, né? E a questão aqui não é a questão social em si, mas nota que o destaque está no arrependimento, está na conversão. Muitas vezes nós queremos, ou nós usamos a questão social como desculpa. A igreja tem falhado porque a igreja não tem ido buscar o pobre, porque a igreja não tem alimentado o pobre. E não estou dizendo que não seja também ministério da igreja, na medida do possível, é lógico, né? Ou também se preocupar com questões sociais. É ministério nosso também. Alimentar os famintos. Jesus fez isso, por exemplo, no caso da distribuição dos pães, né, da multiplicação dos pães, melhor dizendo, quando os discípulos falaram, olha, Senhor, despede a multidão para que eles comam, e Jesus disse para os seus discípulos, não, vocês mesmos deem de comer a eles. E ali nós não precisamos espiritualizar, falando que Jesus estava falando para eles darem de comer espiritualmente, porque logo em seguida Jesus multiplica os pães e os peixes também, para alimentar aquela multidão que estava faminta. Mas a questão não é só social. E o que eu queria destacar, na verdade, daquela parábola, quando Jesus fala aquilo com Judas, é que Jesus diz para Judas, olha, sempre vai haver pobre na terra. Ou seja, o que Jesus quer dizer, eu não estou aqui para acabar com a pobreza. Jesus não veio acabar com a pobreza. Jesus não veio curar todos os fisicamente doentes. Na verdade, de um momento do seu ministério em diante, ele parou, inclusive, com os milagres. Ele disse, eu não vou mais alimentar vocês, eu não vou mais curar vocês. Porque vocês estão atrás de mim somente pelas questões físicas e não estão entendendo a necessidade de cada um de vocês real, que é uma necessidade espiritual, é a necessidade de se relacionarem com Deus. E isso é possível pelo arrependimento e fé. E é isso que Jesus está destacando aqui mais uma vez. A questão aqui é que aqueles que eram rejeitados estavam ali para ouvi-lo, ao passo que aqueles que entendiam que estava tudo bem, né, que eram pessoas de bem, não estavam dispostos a ouvi-lo. E, portanto, não estavam dispostos a se arrependerem, porque entendiam que não precisavam de arrependimento. Por isso a ênfase é a grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E qual é o processo então que nós temos aqui para o arrependimento, né? A primeira questão do arrependimento é o reconhecimento. Enquanto o pecador não reconhece a sua realidade de pecador, enquanto o pecador não reconhece a sua necessidade de Deus, ele não vai se arrepender. Então, primeira coisa importante, né? O reconhecimento. Mas não pode parar aí. Não adianta só dizermos, eu sei que eu sou pecador. E logo em seguida completarmos, e que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitas vezes usamos a ida do reconhecimento como uma desculpa para continuarmos em nosso pecado. Para continuarmos vivendo da maneira que bem nos agrada. Então,
É importante reconhecermos o fato que somos pecador, mas não podemos parar aí. Conheço que eu sou pecador. Uma vez que eu entendo a minha grande necessidade, eu tenho que caminhar na direção da solução. E a direção de solução é qual? É Jesus. Uma vez que eu reconheço que realmente sou pecador, que sou convencido, e é interessante porque o próprio Novo Testamento vai nos informar que na verdade esse reconhecimento não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, pelo seu Espírito, porque é o Espírito que nos convence do nosso pecado, do juízo e da justiça. Então, uma vez que somos convencidos por Deus da nossa realidade, de pecadores, de incapazes, de imerecedores, não importando qual é a nossa situação social, se eu sou marginalizado ou não, se eu nasci numa família cristã ou nasci numa família, sei lá, de traficantes ou de pessoas que têm práticas religiosas espíritas, como Umbanda, Candomblé, qualquer outra coisa assim, não importa. O que importa realmente é que eu seja convencido pelo Espírito através da palavra. E uma vez que eu sou convencido assim, então eu sou levado até Jesus Cristo. E deposito a minha fé, a minha esperança nele, a minha confiança nele. Como aquele filho que estava perdido. Lembrou-se, na casa do meu pai. Até os seus escravos comem bem e estão bem vestidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E vou chegar para meu pai em arrependimento e submissão. E dizer, pai, eu não quero nem mais ser seu filho, nem quero ser mais devolvido à posição de filho. O Senhor pode me tratar como um escravo. Mas eu quero dizer para o Senhor que é melhor estar em relacionamento com o Senhor, é melhor estar na sua casa do que estar no mundo. Arrependimento, fé, confissão. Lembra de Romanos capítulo 10? Se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, você será salvo. Você será salvo. É disso que Jesus está falando aqui nessa parábola. É isso que Jesus queria que aqueles fariseus e escribas entendessem. Mas não somente os fariseus e escribas, porque o fato de pecadores publicanos estarem dispostos a ouvir não significa também que eles estavam se arrependendo e crendo. E a verdade é que muitos desses pecadores e publicanos que estavam aqui ouvindo Jesus fizeram parte daquela mesma multidão que estava gritando mais tarde: crucificam. Porque assim como muitos pecadores e publicanos, também como muitos fariseus e escribas também não entenderam, não creram. O que Jesus e por isso Jesus destaca a grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. A questão principal aqui é a disposição para se arrepender e crer em Cristo Jesus. É isso que vai fazer real diferença. É isso que vai nos levar a um relacionamento verdadeiro, direto com Deus. Arrependimento e fé. Então, nesse caso, nos elementos da parábola aqui, nós temos Deus como pastor, como a mulher, ou como o pai. E nós temos publicanos e pecadores, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, ou filho perdido. E temos fariseus, publicanos, ou judeus que rejeitavam a Jesus, como aqueles que, ou como as 99 que ficaram no aprisco, as 10 dracmas que não se perderam, em teoria, e o filho que ficou em casa. É essa a divisão que Jesus está fazendo aqui. Agora, não importa se você é a ovelha que se perde ou se você ou faz parte das 99 que estão no aprisco, que acham que estão salvas. Não importa se você é a dracma perdida ou se faz parte das 9 que estavam em posse da mulher ainda. Não importa se você é o filho que vai ou se você é o filho que fica. Porque a questão principal é
o seu coração. Se em seu coração há verdadeira disposição para arrependimento e fé, ou se em seu coração ainda há incredulidade. Porque se há incredulidade, você também rejeita a Deus. Um coração incrédulo não é o coração que se aproxima. Não é o coração que realmente busca a Deus. Por isso, nós temos a Escritura dizendo, olha, Deus rejeita o coração que é soberbo. Mas o coração que Deus aceita é aquele que está quebrantado. Então a pergunta que temos para fazer para nós mesmos é: quem eu sou? E deixar de lado a questão da situação social, mas olhar para o coração. E pensar no meu coração, o que há no meu coração? Arrependimento e fé? Ou incredulidade e rejeição? Nós podemos aplicar aqui nos dois sentidos. Primeiro, para nós que somos salvos. Porque mesmo já tendo recebido um novo coração, mesmo já tendo sido transformado e tendo iniciado em arrependimento e fé, a verdade é que muitas vezes ainda temos que lutar contra a incredulidade. Em muitos casos, em muitos momentos da nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, que é também uma experiência de crescimento e amadurecimento e relacionamento, nós temos que nos questionar: será que ainda há incredulidade aqui? Será que eu estou me sentindo confortável com a minha situação social? E não estou observando a minha necessidade de continuar me arrependendo e crendo, crescendo em arrependimento e fé? E por isso Jesus disse para os seus discípulos, inclusive, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a incredulidade. Incredulidade que leva a uma vida de hipocrisia, que leva a uma vida de autojustificação, de acharmos que podemos em qualquer momento sermos aceitos por Deus, ou levar, ou promover a alegria de Deus com base nas nossas próprias obras, nos nossos próprios méritos, naquilo que podemos nós mesmos produzir, esquecendo do que Jesus disse lá em João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então o primeiro desafio, a primeira aplicação é para nós que somos salvos. Eu sei que geralmente nós usamos esse texto para pessoas incrédulas, pessoas não salvas, ou pelo menos que ainda não professaram a sua fé em Cristo Jesus. Mas temos que começar a trabalhar conosco mesmo, porque também é desejo de Deus, trabalhar conosco. No sentido de que, olha, é verdade, eu estou salvo, eu não preciso, uma vez salvo, eu sou salvo. Eu fui salvo por Cristo. E assim posso ter convicção da minha herança nos céus. Não vou ser perdido mais. Já fui encontrado, porém, para que o meu relacionamento com Deus, através de Cristo, seja algo sempre correto, verdadeiro, produtivo, eu preciso me lembrar que preciso estar continuamente em arrependimento e fé, numa progressão de arrependimento e fé. A própria ideia de amadurecimento implica isso. Que eu tenho que deixar, como Paulo disse, eu tenho que deixar as coisas de menino para me apropriar das coisas de adulto. Tenho que viver, tenho que esquecer ou me despojar, como Paulo vai também usar, nas cartas, das obras infrutíferas da carne, e me revestir do fruto do Espírito. Me revestir das práticas espirituais. Isso deve ser algo constante em nossas vidas. Lembrando-nos sempre que não é porque eu pertenço a essa ou aquela classificação social, porque eu pertenço a esse ou aquele grupo social, mas o que me leva a ter vida e vida abundante é o fato de que eu creio em Jesus Cristo e continuo crendo, e continuo numa progressão de fé em fé.
crescendo em fé, em relacionamento com o Senhor. Mas também eu queria falar com você que está por acaso ouvindo e que ainda não iniciou esse relacionamento. Porque no seu caso ainda não há real arrependimento. Talvez exista uma aceitação da realidade, uma constatação da realidade. Mas o arrependimento bíblico ele implica em mudança, em uma mudança que começa na mente, na maneira de pensar, na maneira de entender. A salvação, na verdade, ela é um conjunto de obras, né, que Deus efetua na mente, no coração do ser humano. Trocando o coração de pedra, dando um coração de carne, abrindo os olhos. Revivificando, ressuscitando aquilo que estava morto, né? Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque pela graça somos salvos. E para que isso aconteça, né? Ou a evidência de que isso realmente aconteceu é o arrependimento e a fé. É o fato de que não só reconhecemos nossos pecados, mas entendemos, olha, eu não posso continuar com esses pecados. Eu não posso continuar como um pecador, não posso continuar como um morto espiritual. Eu preciso da vida graciosa que Cristo está me oferecendo. E por causa disso eu a aceito. Por causa disso eu me coloco diante dele. Eu me prostro aos seus pés. Eu me coloco para ouvi-lo e para segui-lo. É essa a questão aqui. E é aí que realmente há alegria nos céus. Portanto, irmãos, irmãs, ouvintes, né? A alegria do céu está em um pecador que se arrepende. Seja um pecador que se arrepende para a salvação, né, para deixar de ser um morto espiritual e passar a ser, ou na verdade, deixando de ser um morto espiritual e passando a ser alguém que realmente tem vida. Ou seja, mesmo daquele filho que já é salvo, que já é filho, mas que entende a sua necessidade de constante arrependimento e fé. Arrependimento no sentido de que, olha, eu preciso crescer. Eu preciso deixar as coisas que ficam para trás. Eu preciso me livrar, como diz o autor da carta aos Hebreus, né? Eu preciso me livrar de todo o peso, de todo o pecado que me atrapalha. Todo o embaraço que me atrapalha na corrida. Eu preciso me livrar de tudo isso para correr de forma livre a carreira que me está proposta. Então, a grande alegria nos céus cada vez que um pecador se arrepende. Cada vez que aquele que estava perdido é encontrado. Qual é a sua condição? Você talvez se acha como alguém que não precisa de arrependimento? E eu não estou dizendo aqui só daquele pensamento vazio, não, todo mundo é pecador, todo mundo erra. Não, estou dizendo de uma convicção de arrependimento, de uma convicção de pecado, de uma convicção de separação completa e total de Deus, de uma convicção de um estado caído. Se você também tem essa convicção, lembre-se, arrependa-se e creia. É esse o próximo passo. Meu irmão, minha irmã, lembremos do fato de que somos filhos de Deus, que pertencemos à família de Cristo, de que somos cidadãos celestiais, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas tudo isso pela graça. Não porque merecemos, não porque isso do que aqueles, mas porque Deus foi gracioso para conosco, nos entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, enviando o seu Espírito que nos convenceu do nosso próprio pecado, nos dando um coração novo, uma mente nova, um Espírito vivo.
de maneira que nós pudéssemos dizer: eu creio, eu aceito. Tudo isso obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o bom pastor, o trabalhador que não se cansa até encontrar a sua moeda perdida, e o bom pai que se alegra com o arrependimento do seu filho. Que nós descansemos nisso, que nós vivamos verdadeiramente isso, que isso também nos desafie, né, como Jesus disse, a continuarmos sendo instrumentos dele, servos dele, para alcançar outras ovelhas do seu aprisco que ainda não foram alcançadas, as quais ele também quer alcançar. Não importa a situação social delas, não importa, né, como diz o nosso hino, não importa o lugar que ele quer nos mandar, mas ouvindo a sua ordem, nós possamos dizer: eis-me aqui, estou pronto, eu vou também buscar as ovelhas que o Senhor quer que eu vá buscar. Vamos orar? Alguém compartilhou algum pedido aí nos comentários? Sim. Aham. A Nilde Costa, ela pede oração pelo tio dela. Ele fez uma cirurgia e está esperando o resultado da biópsia. Tá. Sabe que é a Nilde, né? E a Marilene Barreto, ela pede oração pelos filhos Edson e Denis e também pela saúde do pai dela. Tá bom. Muito bem, então. Então nós vamos orar nesse momento, lembrando da Nilde, da irmã Nilde, né? Pedindo pela saúde do tio dela, né? Que fez a cirurgia e está aguardando então, o retorno da biópsia. E também pelos filhos da Marilene, né? Barreto. E o pai dela. E o pai dela também, tá bom? Pela saúde deles também. Então vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por o Senhor ter sido bondoso e misericordioso para conosco. Deus, obrigado. Primeiro porque o Senhor se importou conosco. O Senhor enviou Jesus Cristo, como Ele mesmo disse, para achar e buscar aquele que estava perdido. E obrigado pela ciência, pelo conhecimento que o Senhor nos tem dado da grande alegria que há nos céus por um pecador que se arrepende. Obrigado porque por causa do Senhor, pela tua obra, pelo teu mover, é que nós fazemos parte desse grupo de pecadores que se arrependem. A obra é toda tua, Pai. O trabalho é todo teu. Nós é que somos alvo, objetos deste amor incompreensível e dessa maravilhosa obra de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, agora, como é a tua vontade, de continuarmos, não nos esquecermos dessa verdade e vivermos uma vida de crescente fé, uma fé que nos leva a entender o nosso estado, o nosso pecado, e nos arrependermos e nos aproximarmos ainda mais do Senhor em santidade e purificação. E nos ajuda, Pai, a comunicar essa mensagem de justiça e de amor, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo mesmo operar com o qual nós fomos alcançados. Eu não sei, Pai, qual a abrangência, quantas pessoas podem me ouvir neste momento, mas o Senhor conhece cada uma das pessoas, cada um dos corações que estão ouvindo, e o nosso desejo é que a tua palavra realmente possa produzir aquele fruto que é permanente, o fruto que na verdade é produzido pelo Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito. Que o Senhor trabalhe em cada coração. Queremos lembrar ainda da irmã Nilde. Obrigado porque o Senhor tem protegido e cuidado dela. E queremos lembrar então do seu tio que fez essa cirurgia. Obrigado porque correu tudo bem com a cirurgia, mas sabemos que há essa apreensão ainda em saber do resultado da biópsia. Que tanto a irmã Nilde como todos os familiares, e inclusive o seu tio, possa colocar a sua confiança e esperança no Senhor. Lembrando que o Senhor é um Pai amoroso, cuidadoso, e que nada o que o Senhor faz é sem um propósito. Conforme diz Romanos 8, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Ti e aqueles que foram chamados segundo o Teu propósito.
a tua vontade vai ser cumprida no coração de cada um, na vida de cada um. E as situações que nos rodeiam, elas servem tão somente para fazer com que o teu plano seja cumprido. E que essa convicção possa confortar aqueles corações ali. Da mesma maneira, pedimos também pela Marilene Barreto, o pai, e seus filhos também, o seu pai. O Senhor conhece cada uma dessas vidas, ó Pai. Nós não conhecemos perfeitamente, mas o Senhor conhece perfeitamente. O Senhor sabe exatamente a necessidade. Eles estão preocupados agora com a sua saúde, e a nossa preocupação também é a saúde deles. E pedimos com sinceridade, nosso desejo é que eles sejam curados. E sabemos que o Senhor é poderoso para isso. Mas acima disso, ó Pai, pedimos que a Tua vontade seja estabelecida, que a Tua vontade seja feita. Principalmente, ó Pai, se eles ainda não conhecem o Senhor, se eles ainda não seguem o Senhor, se eles ainda não estão num relacionamento de arrependimento e fé com o Senhor. Que essa seja uma das situações que o Senhor tem usado para encaminhá-los nesse sentido. Para ajudá-los a entender que a real necessidade deles e de qualquer ser humano, inclusive a nossa, é um relacionamento verdadeiro contigo. Que a Tua vontade também seja cumprida na vida deles. Obrigado por mais uma tarde, por mais um dia que o Senhor nos tem dado na Tua presença. Obrigado por podermos compartilhar a Tua palavra, que traz esperança, que promove verdadeiramente a vida. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. Nosso desejo também é estarmos de volta, nos reunindo em nossa igreja. Mas vamos confiando na vontade soberana do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Quero também desejar, estou me lembrando aqui, né? Quero desejar parabéns para as mães, um feliz Dia das Mães, a todas as mães também que estão nos acompanhando aí. E que Deus abençoe a cada uma das mães.